Bom dia a todos. Para começar nossa programação da manhã de hoje, teremos o painel Análise do Resultado do Censo SUAS de 2011 e como painelista a senhora Simone Albuquerque, diretora de gestão do SUAS da Secretaria Nacional da Assistência Social, MDS. E para coordenar essa mesa, a senhora Marisa Rodrigues da Silva, primeira secretária do COGEMAS, gestora de Sítio Novo, Rio Grande do Norte. Bom dia a todos, a todas. Vamos começar os nossos trabalhos. Primeiro, agradecendo a nossa querida amiga Simone Albuquerque, que está aqui para fazer este painel. Agradecer, Simone, aqui a sua presença, mais uma vez, estar realmente reafirmando aqui o nosso trabalho enquanto gestores, dentro do COGEMAS. E vamos começar os trabalhos. Nós vamos ter 1 hora, onde Simone vai fazer a sua exposição em torno de 25 minutos e nós vamos deixar, no mínimo, 30 minutos para o debate, ok, gente? Então, com a palavra, Simone. Bom dia a todos, a todas. Eu quero, em nome do nosso Ministério, nosso querido Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, agradecer ao Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social essa oportunidade única, importante, decisiva, para que a gente possa, todo ano, realizar um dos eventos, um dos encontros mais importantes e maiores da área da assistência social brasileira. Esse encontro aqui é todos os encontros regionais, são 5, que vai culminar no encontro nacional do COGEMAS, onde os secretários municipais estabelecem uma agenda prioritária para a área da assistência social brasileira e, claro, uma agenda prioritária que conta com a coparticipação dos governos estaduais e do governo federal. Então, esse é só o começo. É impressionante, começa sempre no Nordeste, que pauta a pauta nacional. E eu quero cumprimentar o presidente do COGEMAS, secretário Valde Osmar, a quem agradeço muito, não só a condução séria, fraterna, honesta, com que conduz o colegiado, mas também com a afetividade, o respeito com que vem pautando as questões da assistência social brasileira. Quero cumprimentar também, dizer do prazer de estar aqui, nessa mesa, com a secretária Marisa. Secretária Marisa, além de pertencer ao colegiado, também leva as reivindicações dos secretários municipais para o Colegiado Nacional, para o Conselho Nacional de Assistência Social, com quem também temos prazer de lá representar a área governamental. A secretária Marisa, aliás, vem cumprindo uma agenda muito importante, que já sugiro a ela aí que a gente possa pensar como pautar com os secretários municipais, que é a Comissão de Normas, que é uma comissão que vem discutindo a normatização de questões muito importantes, principalmente da rede privada da assistência social. Então, nós duas participamos dessa comissão, ela coordena, e acho que, com certeza, esse é um assunto que nós, gestores, precisamos discutir. Bem, foi solicitado a mim que eu, então, fizesse aqui rapidamente uma avaliação do Censo SUAS 2011. Primeiro dizer que o Censo SUAS é um instrumento importantíssimo de monitoramento do SUAS. Eu quero agradecer muito a vocês que todo ano preenchem o censo. Ele está aberto, está baixo o preenchimento ainda. Eu peço a vocês, por favor, o esforço de sempre do preenchimento do censo. Quem não está no censo não está no SUAS, Então, é muito importante preencher o censo. E
Claro que quem faz análise, quem olha para a realidade de várias formas. Eu não consegui olhar para o censo de 2011 sem olhar os resultados do censo e com a sensação, com o sentimento forte de que o censo 2011 é o retrato do esforço dos secretários municipais de assistência social e suas equipes. O censo SUAS 2011, ele tem avanços tão importantes e tão significativos, né, que, sem dúvida nenhuma, eu vim para cá com o sentimento de que aqui tem uma geração de secretários municipais e suas equipes que fizeram, sem dúvida nenhuma, uma diferença enorme na assistência social brasileira. E qual não foi meu espanto? Não espanto de achar, na realidade, uma evidência que eu já não tinha clareza, mas é de constatar, principalmente, vocês vão ver aqui o que eu vou falar, de que a diferença que vocês fizeram na região Nordeste brasileira, na área da assistência social, é muito mais importante do que os outros secretários de assistência social fizeram no Brasil inteiro. Muitas são as evidências, e eu vou falar de algumas aqui, porque o censo tem muitas informações, é muito instrumento muito importante, mas eu resolvi destacar algumas para que a gente possa discutir. Primeiro, é evidente o esforço que vocês fizeram para dar institucionalidade à área da assistência social nos municípios do Nordeste. Vejam só, dos 75,5% dos municípios brasileiros que têm secretaria exclusiva de assistência social, 86,8% estão no Nordeste. Ficando atrás, o Centro-Oeste com 81,3%. Isso, por si só, é um dado impressionante. Destas 86,8% secretarias municipais exclusivas de assistência social dos municípios do Nordeste, 74,4% tem em sua estrutura formal, em lei, a área da gestão do Bolsa Família, da proteção básica e 57,7% de gestão do SUAS. Olha esse dado, gente, 99,2% das secretarias municipais do Nordeste têm fundos estruturados como unidade orçamentária. Olha, é uma coisa impressionante se a gente olha o Nordeste, a assistência social nordestina, por exemplo, no ano de 2004. Se a gente olha o censo SUAS pelo retrovisor, nós vamos ver pelo retrovisor que o Nordeste tinha uma ausência de estrutura de assistência social, enquanto reconhecimento de uma política de Estado, que era uma coisa que nos impressionava. A marca do primeiro-damismo, a marca do voluntariado, a marca do toma lá da cá, vocês conseguiram romper, estruturando uma política de Estado para o Nordeste brasileiro. A segunda constatação, também tão impressionante quanto essa, é o quanto vocês conseguiram constituir burocracia estatal, dando passos largos, decisivos e definitivos para romper de vez com a política feita por voluntariados e com o primeiro-damismo. Hoje, no Brasil, nós somos, só na rede estatal do SUAS, 270 mil trabalhadores. Dos concursos realizados no Brasil, no ano de 2010, capturado pelo censo 2011, 85,5%
foram feitos nos municípios do Nordeste. 64,4% dos trabalhadores, desses trabalhadores concursados, acessaram algum tipo de capacitação. No Nordeste, são nos CRAS, nos Centros de Referência da Assistência Social, que os serviços socioassistenciais são ofertados. Então, podemos dizer que há no Nordeste uma clara ascensão do Estado Providência em detrimento à sociedade Providência. Toda vez que a gente fala, pô, a assistência social ela tem que ter a primazia da responsabilidade do Estado, esse princípio, esse conceito, ele tem que ter uma concretude, né? De que, de fato, a gente possa constatar de que há, na realidade, uma evidência de que o Estado tem responsabilidade e primazia na oferta. Como é que você constitui burocracia estatal? Você constitui burocracia estatal fazendo concurso público, né? Criando carreira para os funcionários, tendo coordenadores dos equipamentos, né, de CRAS, de CREAS, tendo estruturas burocráticas, né, porque a gente fica criticando a burocracia, mas ela tem um lado que, para a área da assistência social, não pode ser esquecido, né? Contra o assistencialismo, nada melhor do que a burocracia, né? Essa burocracia no sentido de constituição de Estado, né? E é impressionante como que o Nordeste ele fez, né, esforço para constituir burocracia estatal. E olha que o censo 2011 nem ainda capturou os efeitos do artigo 6º da LOAS, que é o artigo que autoriza os governos municipais e estaduais a gastarem os recursos dos pisos com recursos humanos concursados. É o censo deste ano que a gente vai capturar. Pode ser que este número aumente muito e muito mais ainda, né? É a minha hipótese e acho que isso vai, de fato, acontecer. Outra coisa impressionante, né? Diferente da região sul, sudeste e centro-oeste, que tem rede privada, o Nordeste não tem rede privada, não tem entidades, né? Então, os serviços, as ofertas, elas estão se constituindo dentro, né, dos centros de referência básico e especial. Isso também é um dado que mostra que tipo de investimento nós devemos fazer, então, na rede socioassistencial aqui do Nordeste, né? Com certeza, isso é uma hipótese que a gente tem que averiguar, e nós já estamos fazendo pesquisa nesse sentido. Os CRAS aqui do Nordeste têm que ser maiores, tem que ter mais equipes, né? Porque ele vai precisar de ofertar muito mais serviços do que CRAS, que, por exemplo, pode contar com uma rede complementar privada, né? Então, isso é também uma questão importante que o Censo SUAS nos coloca. A assistência social brasileira, essa mudança que o Sistema Único de Assistência Social vem provocando na assistência social brasileira é muito interessante e muito importante, né? Até há 8, 10 anos atrás, a gente tinha o que a professora Aldaísa chama de sociedade de providência. Ficava por conta da sociedade a responsabilidade da proteção à população mais pobre e vulnerável. O que a gente vê claramente que, com a implantação do SUAS no Brasil, que a gente, então, muda essa realidade, né? Ou, pelo menos, nós estamos a passos largos dessa mudança, que é, de fato, a gente constituir um Estado-providência, como colocado na Constituição de 88. Porém, há no Censo SUAS ainda muitas evidências do modelo assistencialista. Isso é uma coisa que também a gente deve ter clareza e tranquilidade ao olhar para a realidade e ver que nela ainda
nós vamos encontrar evidências do modelo assistencialista. Eu vi algumas ao olhar para o Censo SUAS. Nós temos, dos municípios do Nordeste, apenas 7,5% têm sistemas de informação. Apenas 26,5% têm áreas de vigilância socioassistencial. Então, isso pode nos levar a constatar que as nossas ofertas, os nossos serviços, né, o PAIF, os serviços de convivência, o PAEF, estão muito baseados ainda nas emergências que surgem e batem a porta dos nossos centros de referência. Ainda não é um modelo baseado nas necessidades. Ontem, na oficina de vigilância, a gente fez um debate longo sobre isso, né? Que como que nós já conseguimos, em todos os municípios, ter um cadastro único respeitado, né? Sem dúvida nenhuma, um cadastro hoje reconhecido pelo esforço que fizemos para que ele fosse um bom cadastro, mas como que a gente tem utilizado pouco o cadastro único para que ele possa orientar também as ofertas dos serviços socioassistenciais, né? O cadastro hoje ainda é muito utilizado por nós para identificar as famílias que necessitam de benefício, né? Principalmente do benefício Bolsa Família. Mas nós ainda não utilizamos o cadastro também como um bom orientador, indicador das necessidades das famílias por serviços socioassistenciais, né? Esse é um salto que a gente precisa dar na área da assistência social urgentemente, se a gente quer, e nós queremos e devemos, né, mudar a forma de ofertar o serviço socioassistencial. Discutimos ontem que, ao abrir as portas dos nossos centros de referência, nós ainda encontramos modelos bastante tradicionais, né, historicamente constituídos de oferta de assistência social. Por quê? Porque ainda a leitura do território, a leitura das necessidades das famílias, portanto, a leitura do que de fato aquelas famílias precisam, nós temos que avançar. Enquanto a gente não tiver os dados do diagnóstico da realidade dos territórios e das famílias que ali vivem, dificilmente a gente vai conseguir fazer ofertas mais adequadas dentro do Sistema Único de Assistência Social. Outra constatação também identificada no Censo SUAS é a baixa integralidade de proteção. O que significa isso, né? Significa que, pelo Censo SUAS, 51,3% dos municípios do Nordeste necessitam de ofertas de proteção especial. Então, nós conseguimos identificar uma cobertura razoável, né, de proteção básica, mas ainda tem uma falta de cobertura e de acesso de proteção especial. Dos municípios do Nordeste, 8,1% fizeram reordenamento dos serviços de acolhimento, né, nos locais que têm serviço de acolhimento, que são poucos. Tem pouca oferta de proteção especial de média e alta complexidade no Nordeste. Por que será que nós identificamos essa lacuna na oferta da proteção especial no Nordeste? Sem dúvida nenhuma, está constatado aqui, pelo que vemos nos números e dados do Censo SUAS, que há aí uma lacuna pela ausência das secretarias estaduais e do Estado no Nordeste brasileiro. Das secretarias estaduais do Nordeste, 69% das secretarias estaduais não têm estrutura descentralizada, né? É um dado impressionante. Isso significa
que as secretarias estaduais têm estruturas muito centralizadas. No apoio técnico, quer ver o dado do apoio técnico? É uma coisa impressionante. 69% das secretarias estaduais não têm estruturas descentralizadas, né? Aqui no Nordeste responderam, quase 70% dos municípios recebe uma visita do Estado por ano. Eu sei, já ia falar o restante, quando recebe. 30% não recebe nenhuma visita de governo estadual por ano, né? 53,8% das secretarias estaduais não tem área de vigilância. Apenas 50%, metade dos estados, tem diagnóstico de risco. O que é diagnóstico de risco? É um diagnóstico do Estado, não do governo, né? Realizado pelo governo do Estado, que é para identificar onde está a demanda de proteção especial e onde que deve ser a oferta dela. Então, apenas 50% dos governos estaduais do Brasil têm diagnóstico de risco. 44% tem plano de regionalização. Olha, essa falta de oferta de proteção especial tem a ver com tudo isso. Se você não sabe qual é a demanda, se não tem um plano de regionalização, que é um plano que vai dizer aonde vai ser ofertado os serviços, como que os usuários vão acessar esse serviço. Porque não adianta a gente achar que no SUAS a gente vai reproduzir o modelo do SUS. Nós não vamos. Dificilmente nós vamos colocar os usuários dentro de automóveis e eles vão deslocar para ser atendido em outro município. A prática do SUAS tem dito o contrário, que o SUAS deve fazer investimento nos serviços volantes, da básica e da especial, né? Então, é muito importante o debate da regionalização. É importante que a gente, que o colegiado de gestores, que os coegemas aqui presentes, eles pautem a regionalização. Eles pautem a discussão da integralidade da proteção, para que, de fato, a gente possa garantir cobertura de proteção para as famílias nordestinas, né? Quando se trata da alta complexidade, o assunto ainda é um pouco mais grave. É impressionante, porque a alta complexidade, no modelo assistencialista, né, ela era utilizada para retirar as pessoas da convivência familiar e comunitária e deixar lá, né? No modelo socioassistencial, a alta complexidade tem que ser compreendida como um mecanismo de proteção. Na hora que precisar retirar da família, tem que ter para onde mandar. É por isso que a gente vê tanta denúncia aqui no Nordeste de crianças que estão em cadeias normais, não é isso? Porque não tem para onde encaminhar. O Censo SUS nos mostra isso. Se precisar de retirar da convivência, vocês realmente não têm cobertura aqui para fazer essa intervenção tão importante, muitas vezes, né, para salvaguardar as vítimas de violação de direito, né? Vejam só, apenas 18% de cobertura para alta complexidade aqui no Nordeste. A gente tem um mapa, né, que a gente fez, que é bem interessante, onde apenas uns pontinhos são colocados no Nordeste. E é importante a gente saber que a alta complexidade ela está na mão da rede privada, né? E que esta rede foi conformada principalmente com recursos da série histórica, recursos que vêm lá de 1942, né? Antes da instituição do SUAS. Nota-se uma concentração nas regiões Sul,
nas regiões Nordeste e Centro-Oeste brasileiros. Então, se tem uma coisa que a gente precisa discutir, sem dúvida nenhuma, do meu ponto de vista, ao olhar os dados do censo, é a oferta da proteção especial, tanto da média quanto da alta complexidade. Bem, outra coisa que, na discussão da oferta da alta complexidade, é o porte dos municípios do Nordeste. Os municípios do Nordeste, vejam só, o Maranhão tem 217 municípios, 127 são de pequeno porte 1. O Piauí tem 224 municípios, 199 são de pequeno porte 1. O Ceará tem 184, 92 de porte 1. Rio Grande do Norte tem 167, 140 são de pequeno porte 1. E se eu pegar estado por estado, é mais ou menos essa a média. Então, é preciso que os secretários municipais se apropriem dos dados do censo e sentem nas comissões intergestores bipartite, nos conselhos estaduais dos estados do Sudeste e façam um debate, não um debate só do discurso, tem uma concretude vista no censo que as secretarias estaduais têm que se implicar com ela, secretária Marisa, do meu ponto de vista. Né? Bem, outra coisa importante, aí é o último ponto aqui da nossa pauta, são, quando você olha para o censo SUAS, a gente já consegue identificar as diferenças territoriais, né? Você consegue ter evidências claras por exemplo, de diferenças que todo mundo sabe, mas que, se a gente só fala, fica senso comum, né? Mas quando a gente consegue ter informações e dados, né, para a gente dizer, não, de fato, o Nordeste tem uma diferença. O Nordeste, o Norte brasileiro, todas as regiões têm. Mas é muito importante que se debruce sobre a realidade do Nordeste e a gente possa discutir sobre elas. Na oficina de vigilância, a gente estava até discutindo. É claro que a violência e violação de direitos tem no Brasil inteiro. Né? Claro. O Brasil inteiro tem trabalho infantil, o Brasil inteiro tem exploração sexual de crianças e adolescentes, o Brasil inteiro tem violência contra a mulher, contra idosos. No Brasil inteiro você tem pessoas que são vítimas do confinamento, seja pela doença, seja pela deficiência, seja pela idade. Mas, quando a gente pisa no território do Nordeste, sem dúvida nenhuma, todas essas situações de violência e violação de direitos vão tomando contornos bastante nordestinos. Né? Isso foi dito desde ontem. E isso, é claro, é só pegar aí os resultados. Ontem a gente deu algumas dicas. Peguem a PNAD, por exemplo. A PNAD, gente, ela já tem informações de município de trabalho infantil. Dá para ir para o chão do território municipal e ver lá a quantidade de trabalho infantil no território. Dá para ver aonde que está concentrado o trabalho infantil no Nordeste. Né? Mas vejam só, nós somos 190.751.799 brasileiros. Né? A população do Nordeste é de 20.094.555. O Brasil tem 53.081.950 famílias pobres. O Nordeste, apesar de ter 20.094.955 brasileiros, tem 8.381.400
881 famílias pobres, né? Na extrema pobreza, nós temos, no Brasil, 13.738.415. Com certeza, o Nordeste, ele tem quase 50% das famílias extremamente pobres brasileiras. São 6.366.268. Ontem também discutíamos isso na oficina lá de vigilância. O que isso nos indica? Claro, se você for pegar os dados do Bolsa Família e do BPC, eles têm uma concentração grande no Nordeste. É preciso que os colegiados articulem com as universidades e a gente possa saber qual é o efeito disso de fato na realidade do Nordeste. No Brasil, a gente sabe que só o Bolsa Família, cada real que o governo federal passa para as famílias, para o seu bolso, R$ 1,48 circula no território dos municípios. Qual será o efeito disso no Nordeste? Isso é um dado importantíssimo, até para a gente saber se o valor do Bolsa Família aqui tem que ser igual ou maior do que o restante do país. Nós, com certeza, aqui no Nordeste, nós vamos ter que investir bastante nos serviços volantes, não é? Porque tem um número alto de população extremamente pobre, ou seja, aquelas que não acreditam mais que o Estado pode protegê-las. Por isso, nós temos que fazer busca ativa para protegê-la, para incluí-la, né? Então, mas nós precisamos ter uma dimensão. Quantos serviços volantes nós precisamos ter na região Nordeste? Ontem discutimos isso. Com qual quantidade, com qual qualidade, com qual custo? Então, esses dados, né, que a gente vê nos territórios do Nordeste, eles devem ser bastante avaliados por nós, né? É claro que todos os dados que eu tenho aqui, porque a gente tem, isso a gente tem que ter muito reconhecimento, né? Todo o serviço, todas as ofertas que são descentralizadas por estados e municípios, né? Como serviços, programas e projetos, todos, sem exceção, são pactuados na CIT e deliberados no Conselho Nacional. Então, é claro que os nossos dados mostram que uma grande parte, ou a maior parte dos recursos estão indo para a região Nordeste brasileira, e é claro que tem que ir mesmo pela demanda que tem. Mas agora, o SUAS requer uma nova fase nossa. Ele requer que a gente discuta agora qualidade dessas ofertas. Qualidade e quantidade, porque, pelo que observamos, nós vamos investir bastante na qualidade e na diferença dos serviços no Nordeste, né, para a básica, mas tem a discussão da cobertura da proteção especial, que ela não pode deixar de ser feita por nós, né? A Marisa já me indicou aqui que meu tempo acabou. Eu quero, de fato, sinceramente, parabenizar vocês pelo esforço importante. Eu tenho certeza de que esse esforço, quem estudar a história desse período de 4 anos, vai chegar às mesmas conclusões que eu cheguei, né? Não é à toa hoje que o Nordeste brasileiro tem uma visibilidade na área da assistência social em nível nacional. Vocês estão de parabéns pela contribuição que deram para a gente banir de vez do Estado brasileiro essa coisa nojenta, asquerosa, chamada assistencialismo. Muito obrigado. Obrigada, Simone. Eu penso que agora no debate, né, você vai ter condições de, obviamente, fazer mais expansões em cima da sua fala. Então, vamos combinar aqui, gente. Vocês passam a se inscrever, enviam os crachás, e por ordem de crachás chegando, nós vamos solicitar a fala e indagações de vocês a Simone, e nós vamos estipular um teto de 3 minutos para a fala, para a pergunta,
E vamos tentar terminar em torno de mais 40 minutos para o debate, ok? Uhum. Pessoal que está recolhendo o crachá, levanta a mão aí para a gente identificar. Pronto. Se recolheu, traga. Eles vão trazendo. Uma águazinha de coco. Uma delícia. Quanto chega, né? Thaís Viana, daqui da SEDES, é isso? Da Bahia. Pois não, Thaís. Bom dia a todos e todas, acho que todas, a maioria, né? Os homens não vão ficar ofendidos se eu falar todas. Eu sou Thaís, sou assistente social e estou coordenadora de proteção especial aqui do estado da Bahia. E primeiro eu queria parabenizar a Simone, porque a gente já se encontrou ontem na oficina de vigilância e ela fez várias provocações interessantes, mas queria fazer perguntas sobre um aspecto que ela colocou com relação à questão da oferta dos serviços de proteção especial e básica no Nordeste, muito mais pelos centros de referência, ou seja, pelas estruturas públicas. E queria que você falasse um pouco disso na perspectiva de como que você entende que essa informação ela pode fazer, de certa forma, um direcionamento de como o MDS pode pensar o aporte de recursos para a construção de CRAs e CREAs no Nordeste, que, ao meu ver, pela sua provocação bastante inteligente, significa dizer que a gente tem uma necessidade diferenciada. Depois, fazer também uma pergunta com relação à questão da regionalização. Eu acho que, de fato, a gente tem algo para avançar muito grande, né, nessa questão da regionalização no Nordeste, especialmente na Bahia. A gente tem 417 municípios, a gente tem uma extensão territorial muito grande, e a gente só tem um CRES regional aqui no estado. E esse único CRES que a gente tem não recebe cofinanciamento do governo federal. E acho que essa provocação que você faz da regionalização não só aponta para um desafio que o Estado precisa ter, seja no sentido de mapear as situações de risco, para daí definir quais são as ações de proteção especial que devem ser regionalizadas, mas também do desafio que está para o Ministério de construir, junto com os estados nordestinos, quais são as estratégias que precisam ser feitas para acelerar o processo de regionalização aqui na região. Tá? Obrigada. Enquanto não chega a outra, pode já, né? Bem, eu tenho que agradecer a Thais aí pelas duas perguntas, né, que são a pauta, né? De fato, uma pauta importante, não só do Nordeste, mas uma pauta para o SUAS, e, é claro, e aqui ganha muita importância aqui. Nós... acho que vocês já conhecem, a gente tem feito um esforço grande para construir uma política de investimento, de construção, né, para o SUAS. O doutor Antônio está aqui? Não está. Até uns 3 anos, até uns 3, 4 anos atrás, né, a gente conseguia construir aí um CRAS em cada 5, 6 anos. Né? Isso tem a ver com muita coisa. Tem a ver com a dificuldade que os municípios têm de ter profissionais como arquitetos, engenheiros. Né? Tem a ver com a dificuldade da área, da nossa área, da área da assistência social, com a discussão de equipamentos. Né? Tem a ver com o instrumento que a gente utilizava, que era convênio, que esse negócio você sabe muito bem como é. E aí, a gente tem feito um esforço enorme, a gente já tem 3 cadernos, 3 orientações sobre construção de CRAS no Brasil, e agora a gente está também investindo nos CREAs. Né? Nós estamos fazendo agora, nós fizemos uma oficina semana passada
com alguns municípios, né? Nós estamos fazendo vários estudos sobre CRAS no Brasil inteiro, e o município de Santo Amaro, aqui da Bahia, esteve presente, uma coordenadora de CRAS. A gente seleciona o município, aquele que fez construção, planta, modelo tal. Nós estamos comparando um pouco isso, né? E é tão impressionante, que o modelo de CRAS que nós temos hoje, aquela planta que está lá no site do Ministério, né? O que a gente viu dos CRAS no Nordeste? Aquele CRAS que está lá, aquela planta que está lá no site do Ministério, é uma planta que nós fizemos para o PAIF, modelito, oferta de PAIF no CRAS. Dos municípios do Nordeste que nós estamos pesquisando, nenhum deles aquela planta serviu. Por causa disso que o censo nos mostra. O PAIF modelo do Brasil não cabe no PAIF do Nordeste, porque não tem um CRAS do Nordeste que oferta só PAIF. Nenhum. Ou ele oferta PAIF mais serviço de convivência, ou ele oferta PAIF mais serviço de convivência e também faz o cadastro único dentro dele. Tem uns que faz PAIF, serviço de convivência, cadastro único e algum programa ou projeto lá dentro, de inclusão produtiva ou outra coisa parecida. Então, por isso que eu disse que essa pergunta que a Thaís fez é uma pergunta importante. É claro que depois que nós estamos estudando os CRAS do Nordeste, inclusive usando a planta nossa, não vai ter mais aquele modelo, né? Porque não cabe na realidade de vocês. Por isso. Outra coisa importantíssima que a gente percebeu é que, olha que burrice pensar lá do governo federal, né? Sem olhar, sem discutir. Os CRAS que têm equipes de referência para serviços volantes, para o PAIF, ele tem que ter sala para as equipes de referência. Não é? As nossas plantas, os nossos modelos, não têm sala para as equipes de referência. Mas eu estou dizendo isso só para dizer que tão idiota quanto o governo federal, que fica fazendo planta para ser copiada em tudo quanto é território, é o secretário municipal ou o engenheiro do município que acha que deve construir CRAS ou que ele pode construir CRAS sem conhecer a realidade dos territórios. Não significa que o mesmo modelo de CRAS ele é adequado para todos os territórios do Nordeste. Não significa. Então, é muito importante que o nosso CRAS seja construído tendo diagnóstico das necessidades das famílias, para a gente ver quais serviços nós vamos ofertar no CRAS. Tem CRAS que, com certeza, o serviço de convivência deve ter mais volume para jovem. Tem outro que o PAIF vai atender tantas famílias que aí não precisa, não é de uma família, não é de uma equipe de referência, é de 2 equipes de referência. Tem CRAS que tem que ter espaço para cadastro, no cadastro único do Bolsa Família. Então, Thaís, nós estamos fazendo um investimento grande e vamos fazer cada vez maior na construção de CRAS e CREAS, né? A secretária Valéria ontem disse aqui, o decreto novo do fundo, ele vai permitir que a gente passe recursos fundo a fundo para vocês, para a construção. Esse é um dos grandes avanços do decreto. Está ruim? Vocês estão me escutando? Então, acho que agora escutou demais, né? Então, gente, vejam só. É claro que, para isso, a gente precisa fazer muita coisa. Quanto mais liberdade, mais controle. Não tem jeito, né? Para a gente passar os recursos fundo a fundo, nós vamos criar algumas estratégias. A nossa ideia é criar um CRAS tipo Lego. Todo mundo sabe o que é Lego?
aquele brinquedinho de criança que a gente vai montando? Então, a gente está fazendo umas plantas meio Lego, assim. O pai, todo CRAS é obrigado a ter pai, TUF. Se você precisar de incorporando outros serviços, então também a planta vai adequando aos novos serviços. Isso significa tipos diferentes de financiamento também, de acordo com a realidade dos territórios. Mas a Thaís tem toda a razão, esse é um investimento importante. O outro é como acelerar a regionalização. O que a CIT decidiu? A CIT decidiu o seguinte: nós vamos, não sei se vocês estão todos sabendo, mas nós pactuamos a NOB, né? O secretário Valde Osmar está aqui, tem outros membros da CIT, a Lourdinha, a Fernanda, aqui do Nordeste, que participam da CIT. Nós pactuamos a NOB, ela agora está no Conselho Nacional, mas daqui pouquinho, né, falando bem mineiramente, daqui pouquinho nós vamos fazer a NOB de regionalização, né, secretário Valde Osmar? Com certeza. A CIT tem uma Câmara Técnica, a gente está discutindo. É um debate difícil que vocês conhecem muito bem, porque tem a ver com a implicação do governo do Estado no financiamento e na oferta de serviços. Tem a ver com a discussão complicada de quem financia isso, aonde que vai ficar esse serviço, como que vai ser. Se o serviço é que circula no território e não o contrário, você imagina, pode ser que o custo do serviço aumente muito mais. Nós vamos ter que discutir alto custo. Serviços de alto custo no SUS, nós nunca discutimos isso. Porque tem serviço que não pode ficar sob a responsabilidade do município, tem que ter cofinanciamento dos entes. Então, o debate da regionalização, ele está na pauta do Sistema Único de Assistência Social. O que o Ministério vai fazer para ajudar? Nós já combinamos com o FONSEAS, nós já estamos contratando, nós vamos fazer o diagnóstico de risco em todos os estados brasileiros. Em todos. Por quê? Para isso que a Thaís falou. Primeiro, para a gente induzir o processo. Sabe qual que é o problema, gente? Ainda bem que esse é o problema, é que não tem regionalização sem diálogo. Tem jeito. Se não sentar governo de estado com municípios para organizar a oferta, não tem jeito de fazer regionalização. Então, o Ministério quer induzir diálogo entre governos estaduais e municipais, quer induzir também através de financiamento, porque nós podemos decidir que quem tiver dinheiro para regionalizar, quem tiver o desenho da regionalização, recebe dinheiro para fazê-la. Então, nós vamos criar um certo parâmetro de regionalização nacional. Ano que vem a gente começa, é um projeto para 2 anos, né, para os próximos 2 anos, para ver se a gente avança no processo de regionalização no Brasil. Tem mais uma pergunta. Infelizmente, a assistência social não é a menina dos olhos de muitos prefeitos. Tem profissionais que respondem o censo com algumas verdades na perspectiva de ver solucionadas algumas pendências, por meio de uma notificação ao executivo ou coisa parecida. Entretanto, a partir do censo, o município já é penalizado. Perde pró-jovem ou capacidade de adesão a alguns benefícios, porque não cumpriu metas. Não seria melhor repensar alguma forma de estimular os prefeitos a cumprir o IDECRAS, sem prejudicar as ofertas do serviço? Aqui tem muita coisa, né? Tem muitas perguntas numa mesma pergunta. Primeiro, eu sou diretora de gestão do SUS, respondo pelo censo. Eu não olho para o censo de jeito nenhum como quem olha que alguém mentiu ali. Por que eu não posso fazer isso? Porque o Ministério da Fazenda não olha para as nossas declarações de imposto de renda, olhando para ela e dizendo que qualquer um de nós mentiu ali. Nós somos mais inteligentes, né? E o Estado brasileiro tem mais inteligência, que você faz isso através de indicadores, você faz isso rodando, tem testes de validação de pergunta, né? Então, isso não existe. Não é possível que as perguntas que estejam ali, elas não sejam percebidas, né, por quem coordena o censo em nível nacional.
E o censo, gente, é discutido pelo Conselho Nacional, é discutido pelos conselhos estaduais. Então, nós não podemos partir desse pressuposto. Primeira coisa é isso, né? Segunda coisa, qual que é a questão do censo? O censo, ele captura a realidade. E nós trabalhamos com a realidade do censo, né? O censo, ele serve para cofinanciamento? Serve. Quantos municípios, por exemplo, colocam lá que tem CRAS e que não tem nenhum cofinanciamento? É claro que na hora de fazer a partilha, a primeira coisa que a CIT pede para nós, vai cofinanciar quem já tem, quem se esforçou. Claro. Isso é óbvio. Nós já tem CRAS em tudo quanto é município, gente. A tendência do SUAS agora é valorizar, é premiar quem se esforça. Essa é uma tendência do próprio sistema, né? Vocês estão penalizando pelas informações do censo. Gente, quem não informou não está no censo. Quem não está no censo não está no SUAS. Significa que o serviço não existe mais. Eu não posso pagar se ele não informou. Agora, se ele informou, é uma outra coisa. Não tem ninguém sendo prejudicado pela informação, né? Está sendo prejudicado pela falta de informação. Por isso a gente insiste tanto, preencham o censo SUAS. Ele além do monitoramento, ele é um parâmetro para nós, para a manutenção ou não do aporte financeiro. E tem que ser assim. Só falta a pessoa não informar e a gente continuar financiando, né? A gente não pode, né? Vocês sabem que isso não pode. Outra questão que tem aqui é o seguinte: o IGD faz o quê? Qual que é o barato do IGD? O IGD, todos os municípios têm um teto máximo de recurso. Se ele melhorar o IDECRAS, ele recebe mais dinheiro. Já é assim o IGD, né? Então, por exemplo, o IGD, ele tem 4 variáveis. Uma variável de recursos humanos, que tem que ter os recursos humanos de acordo com o estabelecido na NOB-RH. Tem que ter estrutura física com acessibilidade de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tem que ter as atividades organizadas para o PAIF e tem que ter horário de funcionamento continuado. Se ele tem as 4 variáveis, ele recebe o teto. São pouquíssimos os municípios que recebem o teto, pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, já é assim. Quanto melhor for o indicador do IGD, mais recurso ele vai receber. Essa é uma questão da premiação pela gestão e não pela sacrificar os usuários, não repassando pelos recursos, né? Só tem duas formas que o Ministério não repassa o recurso por serviço. 2 formas. Ou quando é tomada de conta especial, aí não tem jeito, é porque o cara roubou. Aí não tem jeito. Não é nossa decisão, né? Aí é outro caso. É problema de negócio de polícia. E a outra é quando não informa, gente. Não tem jeito. Tem que informar, né? Informar é uma obrigação, porque a gente também só pode repassar recursos para quem a gente tem informação. Por que é autorizado a reprogramação dos saldos? Porque a gente tem informação que o serviço está sendo prestado. Se o serviço estiver sendo prestado, o Ministério estiver sendo informado, não tiver nenhum roubo, a vida continua. Tá bom? Obrigada. Mais algum inscrito? Bom, eu gostaria de me inscrever, Simone. Do ponto de vista, você colocou aqui um ponto extremamente importante, da região Nordeste. Nós temos aqui um percentual significante de municípios que estão de porte 1, ou seja, até 20 mil habitantes. Nós temos aqui a metade do Brasil a pobreza, não é verdade? Nós temos aqui a metade do Brasil nos 9 estados brasileiros e nós temos uma grande lacuna nesse pacto federativo. Eu penso que esse espaço aqui, esse encontro do Nordeste, ele tem que ter um ponto, tem que ter uma diretriz do que nós queremos agora.
Veja que Simone colocou aqui que o Ministério vai fazer um esforço de diálogo, né, para introduzir aos estados esse diagnóstico, essa possibilidade de levantar essa demanda, que nós conhecemos essa demanda. E aí eu pergunto, dentro do contexto do Censo SUAS, que é importantíssimo para que a própria gestão possa, de fato, né, conhecer onde estão as nossas fragilidades, onde é que nós podemos acertar. Só, Simone, que não dá mais para a gente ficar isolado. Acredito aqui que a maioria dos municípios que estão aqui representados do Nordeste, a maioria, eles só recebe mais recurso do governo federal. É ou não é? É isso? Acredito que 80%. E nós investimos. O município, ele investe também. Se a gente for colocar na ponta do lápis, está lá no nosso orçamento, a parte que nos compete. Não dá mais para a gente pensar em fazer o empoderamento do SUAS, o aprimoramento do SUAS, sem o reconhecimento e a corresponsabilidade do Estado, dos governos estaduais. E aí eu pergunto, o que o censo de 2011, né, efetivamente aponta o percentual desses estados na linha de cofinanciamento? Que ela é extremamente importante. Eu penso que 2013 não dá mais para que a gente possa esconder essa verdade. Nós temos o CONGEMAS, nós vamos ter que ter uma posição frente ao FONSEAS, né, para que possa garantir a parte que lhe compete. Eu penso que o SUAS ele só vai estar definitivamente completo aqui no nosso país, se essa parte, né, dessa banda do Estado puder assumir essa corresponsabilidade. E qual é a expectativa do censo de 2012? Já que nós estamos no momento de finalização de governo. Acredito que eu tenho conhecimento de que já alguns municípios já estão fazendo os seus fechamentos, né, encerrando já o ano efetivo do governo, que é o ciclo de 4 anos. Né, qual a expectativa do censo que por hora está ocorrendo, sabendo que nós temos um desafio nesse fechamento agora desse ano. Seriam essas duas questões. O que efetivamente o censo de 2011 apontou para essa corresponsabilidade do financiamento do governo estadual frente aos estados do Nordeste, e qual é a expectativa deste censo 2012, já que nós estamos encerrando um ciclo importante da administração pública em nosso país. Pode aplaudir a Marisa aí, gente. Olha só. Primeiro, acho que todos sabem, né, é de conhecimento público, né, de que o ente que menos cofinancia o SUAS é o ente estadual. Né. Isso a gente tem discutido com o FONSEAS, ele tem, né, clareza disso. Dos 26 estados brasileiros, apenas 10 governos estaduais têm cofinanciamento fundo a fundo na área da assistência social. Né? 10 governos estaduais apenas. Né? Muitos têm, mas realizam através de convênio, mesmo desses 10, né? Ainda tem uma parte que é realizada por convênio. Do cofinanciamento por tipo de serviço, a grande maioria dos governos estaduais cofinanciam serviços da proteção básica. Né? O que também é constatado no censo. Né? Então, há uma lacuna aí, porque, no caso da proteção especial, ele não só tem que cofinanciar, mas ele também tem que ofertar os serviços. Né? Benefícios eventuais, apenas 38,9% dos estados cofinanciam benefícios eventuais. Então, benefício eventual é uma coisa que tem anos que está na Lei Orgânica da Assistência Social e a gente não conseguiu implementar, apesar de todos os avanços do Sistema Único de Assistência Social. Tem uma informação aqui que eu vou
repetir, né, que a Paraíba investe 2,9% de suas despesas com assistência social. Rio Grande do Norte, Marisa, para sua surpresa, 2,6%. O maior é o Distrito Federal, que é 3,4%. Né? Nós temos o Maranhão, 1,6%, Sergipe, 1,5%, Bahia, 1,2%, Ceará, 1,1%. A média para o ano... Pernambuco. Deixa eu achar Pernambuco aqui. Espera aí. Cadê Pernambuco, Pai Eterno? Pernambuco é o terceiro menor investimento. É 0,2%. A média geral para o ano foi de 0,8%. Enquanto a participação do governo federal foi de 2,15%, o dos governos estaduais é de 0,8%. Então, é uma diferença enorme do cofinanciamento aí dos governos estaduais. Né? É claro que esse é um problema, né, Marisa? Um problema que, de fato, nós precisamos, de fato, fazer com que os governos estaduais eles cofinanciem o Sistema Único de Assistência Social. Apesar que também é preciso reconhecer que nunca os governos estaduais cofinanciaram tanto. Né? Essas informações, elas têm duas fontes. Uma do Censo SUAS e outra um estudo que a nossa subsecretaria de Orçamento do Ministério faz através do Sistema do Tesouro Nacional, que é a informação que o governo do Estado coloca no sistema, no STN, que é um sistema orçamentário. É lógico que tem distorção? Tem distorção. Porque muitas vezes também a compreensão do que é assistência social, você sabe como é, né? Ainda é aquela confusão nacional. Muita coisa é colocada na função 08, que é a função assistência social. Então, tem distorção aqui. Mas esses números dá para a gente ter uma certa dimensão da problemática do cofinanciamento do SUAS. Qual que é a expectativa do censo? Ai, Marisa, isso é um presente. Por favor, gente, preencham o censo. Preencham o censo. Nós temos que ter compromisso público, né? É muito importante, eu sei que muitas equipes vão sair, mas é importante que a gente preencha. O censo está muito baixo ainda. Eu sei que vocês têm me dito que tem dado problema, né? Eu vou chegar lá e vou ver pessoalmente essa questão, todas as questões que vocês me falaram desde o dia de ontem, mas eu peço a colaboração de vocês. Eu acho que vocês fizeram um belíssimo trabalho. Esse trabalho ele está espelhado no Censo SUAS e ele precisa continuar sendo espelhado, né, para as próximas gestões. Né? Então, eu penso que a expectativa nossa é que a gente atinja os mesmos números, ou números maiores ainda, de preenchimento do censo. O censo ele é uma estratégia muito interessante, sem dúvida nenhuma. Ele tem sido motivo da gente também traçar avanços para o próprio Sistema Único de Assistência Social. Eu sei que a gente precisa arrumar estratégia para que vocês utilizem mais as informações do Censo SUAS, mas desde 2007 que a gente faz o censo, a gente tem avançado no debate dele e eu espero, com certeza, que vocês utilizem cada vez mais as informações do censo para a gente dar cada vez mais qualidade para o SUAS. Obrigado. Então, Simone, eu quero agradecer em nome da diretoria do Congemas, né, mais uma vez aqui a presença, estamos conosco aqui no nosso encontro regional, onde nós vamos ainda realizar mais 4 encontros regionais, que vai ser no próximo janeiro e fevereiro.
a região regional sul, sudeste, oeste e norte, não é isso, Valdemar? O centro-oeste, que falta realizar esse ano, nós não vamos ter condições mais de realizar no ano de 2012, mas no próximo trimestre, precisamente em janeiro e fevereiro, nós estaremos participando com as outras regiões, como você também colocou, para culminar todas essas discussões a nível nacional para o nosso grande encontro de 2013, e com certeza esperamos, né, mais uma vez contar com toda a equipe do MDS nessa grande caminhada, que é essa luta efetiva na construção e na consolidação do sistema. Muito obrigada mais uma vez, querida, aqui pela participação.